aos Romanos capítulo 5, justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé e esta graça, na qual estão firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando em nós, estando ainda fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, se morreremos por ele, salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou em pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos os pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança, na transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morrerão muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juiz veio de um só, ofensa na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por este, muito mais os que recebem a mudança da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque com a bela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como os pecados reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.